Arquivo número 402. Sequência complementar dos arquivos de número 400, intitulado Retorno à Misteriosa Praia do Itaquitanduva, e arquivo número 401, intitulado Procurando a Caverna Pré-Histórica dos Primitivos Tambaquis. Canal Legiões de Apolo, a linha de frente na defesa da natureza selvagem e das belas artes. Neste arquivo de hoje, vamos dar a sequência da nossa exploração, adentrando na fantástica caverna de pedra dos primitivos concheiros tambaquis, da antiga região do Guaió ou Guaiaó. Estamos explorando a enigmática e misteriosa praia deserta do Itaquitanduva, que fica na região de São Vicente. Estamos na direção da caverna de pedra dos primitivos concheiros tambaquis, ou seja, dos primeiros homens pré-históricos desta região. Muitos dos sítios primitivos de sambaquis ou tambaquis do litoral de São Vicente foram observados com critérios mais específicos apenas a partir dos estudos de meio do genial artista e historiador de Itanhaém, Benedito Calixto de Jesus. Este talentoso artista, que também era pesquisador, observou vários sítios tambaquis também na região de Bertioga e Guarujá, além de Cubatão e também de Peruíbe, entre outras localidades do litoral. Muitos destes sítios tambaquis ou sambaquis do litoral de São Vicente podem ter até 6.000 anos ou mais de existência, oscilando em uma outra temporalidade, um pouco para mais ou para menos, de acordo com os estudos. Esses sítios tambaquis ou sambaquis do litoral de São Vicente são vestígios físicos que nos contam um pouco da verdadeira história da obscura pré-história do nosso litoral paulista. E tentar entender este enigma é nosso dever de casa. Vem comigo! É uma honra para o canal Legiões de Apolo fazer a reconquista da praia do Itaquitanduva, aqui na região de São Vicente, ou da antiga capitania de São Vicente, que é o correto falar, pelo menos aqui no meu canal. A capitania de São Vicente, que é toda essa região, todo esse território, é muito grande, era muito grande, né? Então a gente, quando se desloca para os locais, a gente tem que sempre contextualizar que tudo isso aqui pertencia à capitania de São Vicente. Vir para cá, para essa região, é evocar essa história, é evocar todo esse contexto que aconteceu aqui, naquele período, né, de começo de Brasil, de colonização e de povoamento, né? E ao mesmo tempo é apreciar os espaços e as localidades. Esse local que eu me encontro agora é o local que eu havia almejado para apresentar para vocês, que é um outro ponto. É uma caverna, ela não é muito extensa, ela é uma caverna pré-histórica, eu vou explicar por que já já. Chegar até aqui, conquistar esse lugar, é um triunfo também, porque o local realmente é fantástico, né? Eu não imaginava que era tudo isso. Olha só, vou virar aqui a selfie para vocês verem o meu fundo aí. Vários rochedos aí de pedra de granito, local estratégico, muito bacana. Olha só, aqui a gente vai adentrando para dentro aqui, para esse lugar. Olha isso, olha que bacana. E a gente está bem abrigado aqui, se vier uma tempestade, uma chuva, uma garoa, ou mesmo o próprio sol, né, muito forte. Aqui é um local de sombra e de abrigo. Olha que bacana. Então estou mostrando assim. Olha que legal, mostrando rápido aí, né? Estou fazendo esse giro para vocês verem o local que eu consegui conquistar aqui. Então esta aqui é uma das primeiras cavernas, deve ter várias, não tem só essa, tem mais lá pro outro lado, não sei se vai dar para estar indo para lá, né?
Tem outras, tem maiores e mais profundas também. Mas essa daqui para mim já está de bom tamanho. Outra coisa que eu quero destacar neste arquivo e neste vídeo, que esse local aqui ele corrobora com as narrativas de homens das cavernas. Às vezes a gente vê muito isso em livros de história. Claro que tem livros que são coisas falsificadas e ideológicas, né? A gente sabe muito bem disso, a gente que estuda história a fundo sabe muito bem quando é um livro correto, um livro que realmente pesquisou em fonte primária e que tem uma narrativa adequada ao entendimento científico da própria cátedra de história, né? A gente sabe disso. E a gente percebe também quando se está inserindo alguma ideologia, né, naquele livro, né? É muito fácil, a gente percebe rapidinho onde está a malícia ali de quem escreveu, né? Mas nesse caso aqui, a gente percebe nitidamente que ele bate com quase 100% das narrativas de homens pré-históricos, né? A gente sabe disso. Por que a gente sabe disso? Porque a gente percebe aqui vestígios pré-históricos nessa região, que são sambaquis. Eu encontrei muitos sambaquis aqui também, esparramados aqui, né? Uma quantidade grande. Claro que esses sambaquis, com o tempo, eles são soterrados, há erosões, chove também aqui, numa parte aqui que chove, né? E eles são soterrados e vão desaparecendo alguns, mas a gente encontrou esses vestígios aqui. E isso corrobora com essa narrativa correta dos homens primitivos ou os homens das cavernas, que são os povos concheiros que habitavam o litoral do estado de São Paulo, como eu já toquei no tema. Então é interessante a gente entender isso daí. Eu falei isso lá em Cananéia, eu falei isso em vários lugares e regiões que eu já mostrei no canal, que o litoral do estado de São Paulo, pelo menos aqui onde a gente explora, é repleto de sítios arqueológicos de tambaquis ou sambaquis, que são conchas. Já mostrei isso lá pro lado do Guarujá, já mostrei em Cananéia, já mostrei lá naquela região lá próxima a onde a gente fala Ilha de Santo Amaro, né? Eu mostrei também lá em Peruíbe, eu mostrei em vários lugares esses sítios arqueológicos aí. E hoje eu quero estar mostrando, né, aqui, já estou fazendo isso, né? Quero estar mostrando para você esses vestígios também, só que de uma forma mais robusta. Agora não tem só os vestígios de tambaquis, temos também a caverna, onde esses homens estavam abrigados e onde eles ficavam. Por quanto tempo a gente não sabe, mas pelos estudos e pelos achados, é uma quantidade muito grande, é uma temporalidade que ultrapassa o nosso entendimento. E o que a gente tem à frente aqui é uma panorâmica incrível. Então eles têm um bom gosto e uma como que eu vou dizer, uma sensibilidade para apreciar a natureza que a gente até desconhece. De uma forma primitiva, eles viviam aqui, se alimentavam, pescavam, colhiam esses crustáceos, peixes, etc. E aqui viveram por longa data, não só nesse ponto, mas do outro lado lá também tem bastante, tá? Então provavelmente eram vários agrupamentos de familiares. Aqui tinha um, lá do outro lado tinha outro, provavelmente lá para trás deve ter mais. Mas esses sítios sambaquis, eles não são muito explorados, por quê? Devido à dificuldade do acesso para chegar aqui. É muito difícil chegar aqui com equipamento, chegar aqui com peso, com mochila. É um local que está extremamente escondido. Ele você vê que é um lugar assim onde tem escondido por dentro da rocha, né? Então aqui para cima é mato virgem, não tem como acessar esse lado de cima aí. Aqui é mato virgem, é um morro enorme, né? Que é o Morro Xixová Japuí, que é parte do parque, né? Que faz parte do parque. E aqui não tem como as pessoas saber, né? Poucas pessoas sabem desse lugar aqui. Então tem essa questão também. Então além da dificuldade de chegar aqui, o anonimato desse lugar. Então isso é quase uma exclusividade. Poucas pessoas acessaram esse lugar. Claro, pode aparecer um ou outro aí que fala, eu já fui aí, eu conheço e tal. Bacana, é o certo. Se a pessoa estiver vendo e interagir, ótimo, né? Mas a ideia é apresentar para outras pessoas também que não conhecem, que estudam o tema principalmente, porque isso não é só um vídeo de turismo. Esse vídeo que eu apresento aqui hoje também é um vídeo de história, principalmente de história. Que a gente está falando de homens concheiros, de povos primitivos, que eram provavelmente antepassados dos índios que aqui viviam, dos tupinambás,
dos Guaianas, dos Tupiniquins, provavelmente eram antepassados desses índios aí. São homens da pré-história, com certeza, tá? Eu vou provar isso agora, mostrando para vocês aqui algumas conchas de tambaquis que estão aqui no chão, ó. Eu vou abaixar aqui para vocês verem, ó, que bacana, ó. Isso aqui tudo é tambaquis, ó. Tudo isso aqui é tambaquis. É diferente de você achar uma concha lá na beira da praia. Lá você acha também, né? Lá tem muita concha, é diferente, tá? Aqui quando você encontra uma quantidade enorme de conchas, ó. Vou mostrar assim que fica mais fácil, ó. Quantidade enorme aí de conchas, assim, amontoadas, nessa altura que a gente tá aqui, é de se pensar, né, galera? É de se pensar, ok? Então aí, ó, visitação de um sítio arqueológico de tambaquis, de homens concheiros, de povos concheiros, né? Ou homens pré-históricos dentro de uma caverna. Aqui é uma caverna, tá? Então, olha que bacana. Vou mostrar assim de novo. Depois eu vou fazer as panorâmicas dela em detalhes. Mas, ó, tudo isso aqui é uma caverna. Provavelmente aqui eles poderiam dormir aqui, até para se aquecer aqui com uma fogueira. Ou, enfim, a gente não faz ideia de como que era isso, a gente supõe, né? A gente tem algumas narrativas, a gente, porque a pré-história, ela não foi escrita, ela é mais baseada em achados arqueológicos, né? A pré-história é um período que ainda não existia a escrita, então a gente não tem como saber em detalhes o que pode ter acontecido nessa temporalidade, tá? Que é muito remota. Tá? Então a gente supõe dentro do que a gente encontra, sempre pensando de uma forma relacionada com o que a gente vai achando, né? Então se há um paredão rochoso aqui, se há um teto e você vê vestígios de alimentos aqui de tambaquis, a gente supõe, né, que aqui então esses povos, esses grupos ou esses familiares se alojavam aqui, ok? Então, fiquem com esta fala rapidinho aí, eu vou cortar essa parte e vou dar sequência aí daqui a pouquinho. Valeu! Todas as conchas e algumas evidências fósseis encontradas em sítios tambaquis provam a total existência física destes povos primitivos que formavam grandes montantes de conchas em seu habitat natural temporário. Entre os pesquisadores e arqueólogos mais dedicados ao tema, o grande enigma dos montantes de conchas não podem ser completamente desvendados. Faltam sempre mais estudos e detalhes que vão sempre somar em uma melhor compreensão dos achados litorâneos aqui de São Vicente e também de outras localidades. O hábito de amontoar conchas em um só lugar demonstra ser ali
um ponto de habitação primitiva, com seus facilitadores de sobrevivência, como abrigo, água doce e alimentos em grande quantidade, de forma facilitada. Pois é sabido nos nossos estudos que a zona de abrangência do terreno onde os grupos coletores de tambaquis ou sambaquis viviam eram riquíssimas de alimentação. Não é de se espantar que os índios tupi-guaranis deram a toda esta região o nome de Guaió ou Guaiaó, que na sua língua traduzida ao português significa terra da fartura ou terra de grandes farturas de alimentos. Meu primeiro contato com os estudos do tema de tambaquis ou sambaquis foi no ano de 1997, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ali eu me deparei com um acervo interessante e material para iniciar minhas pesquisas acadêmicas sobre este tema pré-histórico fantástico. Pedra angular para iniciar de forma satisfatória estudos sobre os achados tão importantes como este daqui do Itaquitanduva, no litoral de São Vicente, divisa com Praia Grande. Bom, pessoal, então a gente vai estar agora retornando ali para o miolo da praia ali. A gente deixa esta caverna, com certeza uma caverna pré-histórica, num ponto estratégico aqui da praia do Itaquitanduva. Local incrível, local fantástico. Estou assim em êxtase total aqui, não só como historiador, mas como explorador também, como naturalista. O local realmente está sempre acima das nossas expectativas. Três locais que eu coloco como empate técnico: Cananéia, aqui no Itaquitanduva, e a Prainha Branca lá no Guarujá. Todos esses locais têm sítios arqueológicos de tambaquis ou sambaquis. Eu prometi para vocês que ia mostrar o tambaqui nóbrega em Cananéia, mas não deu para me acessar desta vez que eu fui. Mas num outro momento que eu retornar também para Cananéia, eu quero estar mostrando para vocês lá o sítio arqueológico chamado Sambaqui Nóbrega, tá? Mas esse daqui, ele é mais anônimo que aquele. Esse aqui ninguém conhece, ou poucas pessoas conhecem, porque conforme a gente vai acessando essa caverna que eu mostrei agora há pouco, a gente vai encontrando um vestígio enorme de conchas assim pelo chão, esparramadas mesmo. Então tudo isso daí corrobora com esses estudos desse pessoal que foi mais a fundo, ok? Que levou em consideração os achados arqueológicos para poder fazer uma síntese de alguma ideia do que poderia ter sido a pré-história aqui, onde foi ser depois a capitania de São Vicente, né? Isso que é bacana, né? Tô mostrando aqui rápido, galera, ó. Vou apontar com o dedo aqui, ó. Tá vendo lá, pessoal? Lá embaixo, lá fica a ilha do Guarujá, tá? A ilha do Guarujá, ou ilha de Santo Amaro, né? Então lá também a gente encontrou muitos sítios arqueológicos também. Quando a gente foi para lá, nas ruínas de Gambé, a gente deu uma volta lá na Prainha Branca, a gente fez aquela trilha lá bem legal, que já é divisa lá com o litoral norte, né? Que é aquele pedaço lá, onde a gente já mostrou os arquivos também aí para vocês no canal. Prainha Branca é fantástica também, tá? Mas aqui, não adianta a gente ficar falando de outros locais e não falar daqui. Aqui o Itaquitanduva realmente uma praia de rochedos, de muitos rochedos de granito, de cavernas e de sítios tambaquis e de mata virgem. Essa é a praia que eu apresento para vocês hoje. Então, olha que incrível, que fantástico. Então a gente vai, infelizmente, tem que dar as costas a esse pedaço aqui que a gente já conquistou. O canal Legiões de Apolo conquistou mais esse pedaço. E a gente vai retornar agora lá para o miolo da praia e curtir um pouquinho, dar um mergulho, comer alguma coisa, tomar uma água. Vou tentar montar minha rede também e ficar na paz ali, curtindo essa tarde agradável de verão, em pleno carnaval. Isso que é bacana também. O carnaval não é só para você fazer a farra da folia na avenida. O carnaval serve também, somando com isso, é claro, mas ele serve também para você fazer esses retiros também. E acessar esses lugares fantásticos que, como eu sempre falo, são quintais da nossa própria casa para nós paulistas. Então
Então olha que bacana, fantástico, né, galera? Então é isso aí, fiquem com essas imagens aí do canal Legiões de Apolo e daqui a pouco a gente retorna. Valeu! Bom, galera, como eu falei para vocês, aqui já é outro sítio Tambaquis, é outro sítio arqueológico também, de vestígios de homens primitivos, de homens pré-históricos aqui no litoral do estado de São Paulo, na antiga capitania de São Vicente. Claro que aqui é uma divisa já com a Praia Grande, a gente sabe que a gente está em limite de município, que a gente está no Parque Xixová-Japuí, que é uma reserva indígena, preservada de Mata Atlântica, enfim. Há toda uma lei que protege isso daqui, há toda uma estrutura que controla esse parque ecológico, existem coisas que a gente pode fazer aqui, coisas que não podem, tudo isso está sinalizado nas placas, na medida que a gente vai adentrando esta praia aqui, que é a praia do Itaquitanduva. E só faltou a gente ver aqui sinalizações arqueológicas também, né? Falando que aqui, mostrando, né? Explicando que aqui são sítios arqueológicos, né? Então é uma pena que não tem isso aqui, né? Falta essa parte só, né? Mas aqui com certeza é outro sítio arqueológico de Tambaquis também, porque a gente encontra aqui no chão uma quantidade grande de conchas amontoadas, entendendo que essas conchas, para ter chegado nessa altura aqui, só através de mãos humanas, ou se tivesse um tsunami extremamente gigante para ter subido nessa altura aqui. Pode ser que tenha acontecido isso, não sei, mas é muito difícil. A probabilidade é que essas conchas aqui, elas foram trazidas aqui por mãos humanas, essas conchas que a gente encontra no chão aqui. Claro que o mato cresceu um pouco e agora quase não aparece muito, mas a quantidade é muito grande, elas estão todas aqui. Da outra vez que eu vim, o mato estava abaixo, parecia mais. Ó, aqui ó, dá pra ver, ó. Vou tentar mostrar assim, ó. Olha aí. Olha, tudo isso daqui é concha. Olha, vou abrir o mato aqui para vocês verem, ó. Olha a quantidade de conchas aqui de Tambaquis, ó, que tá aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui é tudo sítio arqueológico, pré-histórico. Aí, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Tem um monte aqui, né? É que o mato vai crescendo, né? E vai tampando, né, isso daqui. Mas esse aqui é um sítio que não foi nem explorado ainda. Esse sítio arqueológico aqui, pré-histórico, não foi explorado ainda da forma... Explorado no sentido de fazer um estudo sobre ele, né? Eu falo nesse sentido, tá? Não é explorado de acabar com ele, mas no sentido de mapear esse sítio arqueológico, catalogar e sinalizar também, né, para quem quiser vir fazer pesquisa, pessoas que estão envolvidas com história, como eu, né, pessoas que estão envolvidas aí com esses tipos de assuntos interessantes, científicos, né, históricos, geológicos também, né, ou até oceanográficos, sei lá, pessoal que faz pesquisa. Aqui é um ponto muito legal para se desvendar esses segredos, esses mistérios e discorrer do tema, tá? Então é isso. E aqui ficou então aquela pedra que eu mostrei agora para vocês, ó, o mar tá lá embaixo. Olha que bacana, tá? Aquela pedrona, tá? O marzão lá embaixo, aquele abismo lá que eu mostrei para vocês. E é isso daí, tá? Então a gente vai encerrar essa parte aqui para a gente poder curtir agora lá embaixo, ok, galera? Valeu, falou!
palavra tambaquis ou sambaquis é uma denominação que foi dada no passado remoto pelos índios tupis que habitavam Guaió ou Guaiaó, que significa montante de conchas ou montoado de conchas. Quando os índios começaram a povoar esta região do Guaió, estas conchas já estavam todas por aqui esparramadas. Se porventura iniciássemos neste lugar algumas escavações, o que é proibido sem autorização, com certeza encontraríamos cascos de ostras, berbigões, mariscos, ossos de peixes, animais e até alguns artefatos funerários ou ossos de outros animais por toda esta região. Bom, então como eu falei para vocês, essa é a praia do Itaquitanduva. Ela é cheia de mistérios, ela é toda enigmática, é uma praia, vamos dizer assim, privativa. Ela não é muito fácil de chegar até ela, como eu já falei, vocês já sabem aí, né? E aqui tem muita coisa para a gente explorar. Cada vez que a gente volta para cá, que a gente retorna, a gente faz um pedaço. Hoje a gente apresentou para vocês aquela caverna, aqueles sítios de sambaquis, que é bem interessante, são vestígios pré-históricos. E daqui de onde eu estou agora, galera, já para fechar, dá para a gente ver lá embaixo, naquele horizonte lá, ó, e lá você vê um barco, um navio, no caso, né? Ali é um navio, né? Saindo lá do Porto de Santos e que nem dizia o ditado, né? Tá agarrando para o mar, ou indo em direção ao mar, como queiram. Mas a gente que é do sítio fala agarrando para o mar, né? Então aquele barco, aquele navio enorme lá, que a gente vê ele pequenininho, ele acabou de sair do Porto de Santos, aonde eu já mostrei aí para vocês o vídeo, também anterior a esse, sobre o Porto de Santos, que é bem legal, tá? Então, vou fechar essa parte aqui, mostrando para vocês, então, a saída daquele navio lá, né? Que a gente está vendo aqui, nesta distância, deste ângulo aqui. Corroborando com aquela ideia de que aqui é uma pedra de espia, que é um ponto de espia, onde a gente pode ver a entrada e saída de navios aqui, de embarcações. Então é bem legal esse lugar aqui. Agora já é praticamente quase 4 horas da tarde, a gente vai ter que deixar esse local e retornar lá para o Centro Histórico de São Vicente. Vamos ter que fazer toda aquela trilha de novo, mas vai ser mais fácil, porque agora é só descida, não tem subida. A gente vai retornar pela trilha e encerrar o vídeo, ok, galera? Então é isso, apreciem aí, se puderem dar um like aí no vídeo também, eu agradeço, né? Quem não é inscrito, se inscreva nesse canal aqui, Legiões de Apolo, ative o sino de notificações aí e faça parte desse grupo de pessoas que acompanham o canal, que apreciam, que fazem essas maratonam o canal de madrugada. E assim a gente vai melhorando cada vez mais a qualidade desses vídeos, o conteúdo também, que é importante. E é isso daí, ok? Então eu quero fechar com vocês esta panorâmica lá, como se fosse aquele barco lá, aquele navio, né? Indo para o mar, né? Porque isso é a nossa vida. A nossa vida, ela segue rumo adiante ao infinito. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês. Valeu! Bom, galera, a gente encerrou então a nossa exploração, nosso retorno triunfante à praia do Itaquitanduva e abrimos um leque para discutir a questão lá dos mistérios do Itaquitanduva, daqueles sítios arqueológicos de sambaquis, bem bacana, e apreciamos também a paisagem. Agora no retorno aqui, já voltando para São Vicente, eu vou fazer uma pontificação rápida aqui dessa região. Não deu para a gente acessar a parte lá do portinho do Tumiaru, que também é ruínas, mas eu vou contextualizar com o que eu falei em Cananéia. Esta região aqui, todo esse pedaço aqui até lá embaixo, era o porto do Tumiaru. Provavelmente era onde o bacharel de Cananéia, como eu citei lá em Cananéia, negociava aqui com alguns piratas, com alguns homens de mar, que vinham na época aqui negociar algumas coisas aqui interessantes e também, infelizmente, escravos, tá?
infelizmente também escravos eram negociados aqui também, escravos capturados aqui de índios, tá? Então esse pedaço aqui, ele tem essa questão aí que a gente vai depois trabalhar melhor. Então por aqui passou o bacharel de Cananéia, tá? Cosme Fernandes, a princípio, porque ele fundou Cananéia, a princípio, né? E Iguape e também São Vicente, isso antes do Martim Afonso de Souza. Fundou assim, entre aspas, ele montou povoados aqui, tá? E o outro veterano também é João Ramalho, que também passou por aqui. Então esses dois náufragos, né? Um era degredado e outro era náufrago, no caso, né? Eles negociaram aqui alguns escravos capturados de tribos inimigas, em batalhas, em conflitos, etc, tá? Essa região é a região próxima a Ponte Pêncil, e o porto do Tumiaru, ele ficava naquela região ali, que não dá pra gente acessar, tá ok? Pelo menos por enquanto, mas um dia, quem sabe, a gente acessa ela. Eu tô pontificando isso daqui como um pedaço de cena aí que ainda falta para fechar o tema global aí, da ideia do vídeo, ok? E aqui mostrando rapidinho, vou mostrar essa panorâmica. A gente tem aí a Ponte Pêncil, né? Ponte Pêncil é bem legal, é um cartão postal aqui de São Vicente, ok? Essa paisagem maravilhosa, esse pôr do sol incrível que está aqui, tudo isso vai corroborar com o fechamento do nosso vídeo de hoje, da nossa exploração lá na praia do Itaquitanduva, tá? Contextualizando então, em uma ponta de cena, o João Ramalho e o Cosme Fernandes, que foram os veteranos aqui, bem antes do Martim Afonso de Souza. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção aí. Valeu!